A todos e a todas, invocando a proteção de Deus e o nome do povo guamaraense, iniciamos nossos trabalhos. Havendo a número legal, declaro aberta a sessão. Passo a palavra à redatora de ata para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária realizada em 23 de maio do ano de 2017. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2017, às 15 horas, junto à sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Guamaré, compareceram os senhores vereadores Emílcio de Borba Cunha, Eliane Guedes de Melo Carmo, Francisca da Silva Galdino Barbosa, Diva Maria de Araújo, Carlos Alberto da Silva Câmara, Ednor de Albuquerque Melo, Eudes Miranda da Fonseca, Gustavo Henrique Miranda Santiago e Maria Elisete Negreiros da Fonseca. Havendo número legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declarou aberta a sessão e deu início aos trabalhos. Em seguida, facultou a palavra à redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior não lida. Após a leitura, o presidente colocou em votação a ata, sendo aprovada pela unanimidade de votos. Em seguida, foi realizada a leitura do expediente. Após a leitura do expediente, o senhor presidente informou que havia oradores inscritos, facultando a palavra ao vereador Gustavo. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores presentes aqui nesta tarde. Todos nós temos ciência de que o servidor público do município vive uma saga aí. Já tem algum tempo, basicamente porque há mais de uma década não tem seus vencimentos reajustados e por isso já vem de muito tempo empreendendo uma luta incansável em busca desses direitos. Primeiro, foi uma luta tremenda para que o tão esperado projeto chegasse à Câmara e fosse votado. Acho que no final de junho do ano passado, essa Câmara deliberou sobre o plano de cargo e carreira do servidor. Quem participou dessa conquista, muitos colegas aqui estiveram presentes na ocasião, foi um dia de muita euforia por parte dos servidores públicos do município, porque tratava-se de um ganho real. Como eu disse, era uma luta de muito tempo que naquele momento ali estava sendo encerrada e encerrada com glória, com vitória. Porém, o próprio texto do projeto de lei já veio com uma imposição que submetia os servidores a aguardarem 180 dias para que aquela lei pudesse vigorar, e esses 180 dias terminava no início de janeiro deste ano. Decorrido o prazo, a atitude do prefeito, que diga-se de passagem é o mesmo, foi simplesmente o silêncio. Isso, por si só, já provocou nos servidores do município uma tristeza, uma decepção. Haja vista, era um direito adquirido. O prefeito não tinha nem que pensar, era simplesmente cumprir. No entanto, não fez, obrigando o sindicato da classe e o sindicato dos servidores públicos do município a ingressar com medida judicial, e o argumento foi muito simples. Disseram para o juiz: olha, o prefeito do município é autor de uma lei que nos garante reajuste salarial. No entanto, foi aprovado e ele não cumpriu. O juiz imediatamente deferiu a liminar. Mais uma vez, reacendeu a chama da esperança no coração de cada servidor público do município. Mas, pasmem, o prefeito, depois disso, não apenas não cumpriu com a decisão judicial, como recorreu da decisão judicial. Na sessão passada, foi um bombardeio de ligações de mensagens. Alguns servidores do município, indignados, rogando, implorando que a gente fizesse alguma coisa para que o prefeito cumprisse com o combinado, cumprisse a lei. Mas aí essa situação nos obrigou a analisar com detalhes, com critérios bem minuciosos. E acredite, vereadora Elisete, relatora inclusive da LOA, um dos argumentos utilizados pelo prefeito para não cumprir com sua obrigação, alegando que o artigo 4 da LOA constava que o município por um ano estava impedido de reajustar vencimentos de servidores. É fato que isso se contasse de verdade da lei. O juiz tinha mais que considerar, mas acredite, o prefeito falsificou um documento público votado por esta casa e induziu o juiz a erro. Alguém tem noção do que eu estou dizendo? O juiz foi induzido a erro e a partir de um documento falso que foi juntado. A prova está aqui, vereadora Elisete. Eu estou me referindo insistentemente a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi relatora da LOA. Vossa Excelência apresentou uma emenda à LOA, uma emenda digna de aplausos. A vereadora remanejou R$165 mil de uma rúbrica da administração. Vossa Excelência lembra muito bem e destinou a uma rúbrica da educação que se designa
por apoio aos estudantes. Quando eu digo a senhora falsificou um documento, ora, em 30/9, o projeto de lei da LOA foi protocolado nessa casa, vereador Carlos. O livro de protocolo dessa casa não dá conta de nenhum outro protocolo referente à LOA, nenhum substitutivo, nada. A deliberação por esta casa está escriturada na ata, não consta nenhuma alteração no sentido de alterar o artigo 4º da referida lei. E como é que esse artigo 4º, que tinha a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao orçamento do município os programas oriundos dos recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos valores. Esse era o texto original, esse era o texto que nós votamos. Olha o texto que foi para a publicação. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao orçamento do município. Vejam que começa do mesmo jeito, né? Os programas oriundos dos recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos valores. Olha a pegadinha, olha a falsidade onde está. Ficando suspensa a vigência de lei que aumente despesas de vencimento de servidores até o limite orçamentário por 1 ano. Isso não consta, nós não votamos isso. Isso foi falsificado. E sabe qual é a prova maior, vereadora? É que a emenda de Vossa Excelência também foi falsificada. A emenda de Vossa Excelência também não consta aqui. A publicação, a rúbrica que a senhora alocou 165 mil e que essa casa que votou e aprovou ficou com 25 mil, somente. Eu pergunto a Vossas Excelências, o que diabo nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? A vereadora ainda naquela sessão, Vossa Excelência, lembra que junto com a LOA foi votado ou tentou-se votar alguns processos do Tribunal de Contas. Eu não preciso nem ler a fala de Vossa Excelência, foi assim. Senhor presidente, mil desculpas, mas eu não vou poder apresentar o relatório porque eu me debrucei integralmente à LOA. E foi verdade. Eu estou aqui para assegurar que a senhora fez um excelente trabalho. A senhora conduziu com maestria, fez audiência pública. A senhora ouviu a sociedade. E diga-se de passagem, no ofício que o prefeito manda para casa, ele diz, né, é bem bonitinho na mensagem, ele diz assim: até destaquei a tradição municipalista de Guamoré pela realização do orçamento participativo. Vocês vejam que na hora de apresentar alguma coisa, na hora de escrever no íntimo, nos bastidores, tudo fica lindo, mas a execução é catástrofe. A execução ela é cruel. Na prática não se faz nada, não se cumpre nada e ainda se falsifica. A pergunta é, vereadora, depois de todo o trabalho que Vossa Excelência teve, foi chancelado por nós, como é que fica? Como é que fica um caso desses? Prejudicou a classe dos servidores efetivos do município, todos os servidores do município, inclusive Vossas Excelências, que são servidores de carreira, estão prejudicados. Vossa Excelência talvez não, porque tem um plano próprio, já aprovado e vigorando há algum tempo. Mas e os demais? E a nossa obrigação de fiscalizar? Como é que fica isso? O que esperar? Senhor presidente, para encerrar, eu acho que a mensagem ficou clara, eu acho que nós estamos diante de um fato gravíssimo, porque se não fizermos nada, o Legislativo, em sua totalidade, deve renunciar à sua existência. Para que o Legislativo? Para que votar? Para que ferir o Executivo? Se aqui ele trata como a extensão da casa dele. Talvez o quintal aqui. Em seguida, o presidente facultou a palavra ao vereador Edinô pelo tempo de 12 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo. Queria saudar os senhores e senhoras vereadores através do presidente desta casa, Emilson de Borba, que hoje preside essa Casa Legislativa. Queria, na verdade, registrar o meu protesto quando o regimento interno desta casa foi rasgado mais uma vez. Aqui tinham 4 vereadores inscritos: Gustavo Henrique, Edinô de Albuquerque, Francisca Barbosa e Carlos Câmara. Eu era o segundo a falar e eu não cedi o meu tempo para Gustavo. Quem cedeu foi Francisca. E ela só poderia ceder depois do vereador Edinô, porque é por ordem de inscrição. Quero que resiste nos anais desta casa, que na verdade não vão me engolir, colocar de goela abaixo qualquer coisa, porque eu não vou aceitar calado. Eu queria falar um pouco ainda da questão do Brasil.
Hoje nós vivenciamos a pior crise que o Brasil está metida. Anteriormente era a questão econômica do Brasil. Nós estávamos nos recuperando e agora estamos vendo, na verdade, o nosso mandatário maior, o presidente Michel Temer, também laminado pelas denúncias de corrupção no Brasil. O que nos leva a se preocupar com o futuro do Brasil e nos leva a se preocupar com o futuro de todas as cidades do Brasil. Porque, na verdade, a gente estava começando a ver uma luz no fim do túnel. E isso pode, no final, levar o Brasil para onde ninguém quer. Muito obrigada. Posteriormente, o presidente cedeu a palavra ao vereador Carlos Câmara. O vereador se pronunciou. Senhor presidente, eminentes senhores e senhoras aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, nesta tarde de hoje, eu gostaria de iniciar meu pronunciamento, a última sessão que estive nesta casa, onde estava bastante preocupado com a saúde do meu pai. Apenas fiz um pronunciamento e pedi para me retirar, mas volto a essa casa, senhor presidente, de maneira bastante mais feliz, porque, graças a Deus, meu pai está bem recuperado e de coração queria agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores que naquele momento puderam entender o meu lado como filho, que estava bastante triste com a situação de saúde do meu pai. Muito obrigada a todos vocês pela compreensão. Com relação ao pronunciamento do vereador Gustavo, me parecia muito nervoso, vereador, mas todos nós aqui nessa casa, todos nós somos pelo servidor público. E acredito que a vontade também do excelentíssimo senhor prefeito é, sim, de botar em prática o plano de cargo, carreira e salário. Acontece, vereador, que os impedimentos da lei, às vezes, proíbem de tomar as decisões para não pagar o preço. Então, se há limites na lei, então o prefeito não pode ser imprudente e passar os limites da lei. Com relação aos outros fatos que o vereador falou, não vou ainda me pronunciar, vereador, porque até então não era ainda vereador quando foi discutido o plano de cargo, carreira e salário e a LOA. Então, eu não tenho ainda conhecimento das leis que aqui passaram. Deixarei para uma outra oportunidade para me pronunciar sobre o assunto que Vossa Excelência falou. Então, senhor presidente, desta forma, era o meu pronunciamento nesta tarde. E outra coisa, só para concluir o meu pronunciamento, acho muito difícil, vereador Gustavo, porque conheço o prefeito do município de Guamaré, como tenha falsificado qualquer tipo, até hoje, de documento, de lei ou qualquer coisa desse tipo. Então, ficarei aqui para me debruçar sobre esses questionamentos para poder se pronunciar posteriormente. Muito obrigada, senhor presidente. Em seguida, o presidente encerrou o expediente e passou para a ordem do dia, informando que sobre a mesa havia 2 despachos da presidência que já havia sido lido no expediente e que naquele momento seria feita a escolha dos relatores dos processos, sendo o processo 9261 de 2006 do Tribunal de Contas do Estado, na condição de gestor em exercício na época do ano de 2005, o senhor José da Silva Câmara, e o processo 4208/2011 do Tribunal de Contas do Estado, tendo na condição de gestor em exercício no ano de 2010 o senhor Auricélio dos Santos Teixeira. Posteriormente, o presidente facultou a palavra aos vereadores para que aqueles que tivessem interesse em relatar o processo 9261/2006 se manifestassem e, em seguida, ser votada a escolha do relator. O presidente pronunciou que, até o momento, só a vereadora Eliane que se interessou por relatar o processo. Em seguida, o vereador Edinho de Albuquerque se pronunciou. Eu acho, até pelo brilhante trabalho que o vereador Edinho fez nesta Casa Legislativa, eu acho que fica bem, em boas mãos, com a vereadora Eliane. Eu desejo bom trabalho e bom êxito na condução da relatoria e já antecipo meu voto na vereadora Eliane. O vereador Carlos Câmara se pronunciou. Também, senhor presidente, nada contra a relatoria da vereadora Eliane. O presidente colocou em votação, sendo que quem aprova permanecesse como se encontra e quem não aprova se manifestasse ao contrário. Foi aprovada por unanimidade. O presidente pronunciou que estava eleita como relatora do processo 9261 do exercício 2006, ou /2006, exercício 2005, na gestão do ex-prefeito José da Silva Câmara, a vereadora Eliane Guedes. Em seguida, o presidente passou para o processo do Tribunal de Contas 4208/2011, referente à gestão 2010 do prefeito Auricélio dos Santos Teixeira, facultando a palavra ao vereador que queira relatar o processo. A vereadora Elisete Negreiro se pronunciou. Boa tarde a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de continuar na relatoria do processo, desde que eu já estava o ano passado, quando foi escolhidos os relatores. Então, nobres colegas, eu gostaria de obter os votos de vocês. Obrigada. A vereadora Diva Araújo se pronunciou. Boa tarde a todos e a todos. Eu também pretendo ser relatora desse processo, já que no ano passado eu não tive o prazer de participar de nenhum dos processos, porque quando chegou aqui já estava tudo certo. Fulano vai ficar com isso. Edinho só ficou com o de Dedé porque nenhum dos outros poderia ficar. Então, eu não fui comunicada
De nada, só vim saber no dia e na hora aqui. Então, eu peço para que meus colegas votem para mim ser relatora desse processo. O vereador Edinor requeriu a palavra. O presidente concedeu e se pronunciou. Por uma questão de coerência, já que Edinho era o relator, prestou um bom serviço, eu votei em Eliane. Eu também não vejo nenhuma dificuldade em votar na vereadora Elisete, até porque ela vem prestando um relevante serviço, principalmente nesta comissão. Não é em detrimento da colega Diva, que também se interessa, mas fica injustificável eu pedir a substituição da vereadora Elisete, se na verdade ela vem atuando de forma brilhante na condução desse trabalho. Então, eu já antecipo meu voto. Eu voto com a vereadora Elisete. Em seguida, o presidente comunicou que, como havia 2 vereadoras que se submeteram para serem relatoras, já facultava a palavra para votação. O vereador Carlos Câmara se pronunciou. Só seguindo a mesma sequência lógica, como votei na vereadora Eliane para continuar na relatoria, que era do ex-vereador Edinho, eu também voto na vereadora Elisete para continuar com a relatoria. E ela seguiria sendo relatora do referente processo. O vereador Gustavo Henrique se pronunciou. Eu voto em Diva, presidente. A vereadora Eliane se pronunciou. Meu voto é Diva. O vereador Eudes Miranda se pronunciou. Senhor presidente, como o senhor está usando esse critério e trouxe ao plenário desta casa, quando fui presidente também usei do mesmo critério e trouxe os processos para ser definido aqui no plenário. Quem seriam seus relatores e quem também teria interesse em ser relator dos processos. Fiz da maneira mais transparente possível. Informei a todos os vereadores, não deixei de cumprir com minha obrigação das informações. E como a vereadora Elisete já era relatora na gestão passada e conseguiu se reeleger novamente, meu voto é para que ela continue como relatora do processo. O presidente indagou a vereadora Francisca do Camarão como era seu voto. A vereadora se pronunciou. Eu voto na vereadora Diva. Em seguida, o presidente comunicou que também votava na vereadora Diva Araújo. Logo, o resultado era a vereadora Diva Araújo como relatora do processo 4208-2011, referente à gestão 2010, do ex-prefeito Auricélio dos Santos Teixeira, sendo por 5 votos a favor da vereadora Diva e 4 votos para a vereadora Elisete. O presidente comunicou que, conforme o regimento interno, artigo 50, os processos serão redistribuídos para os seus relatores recém-eleitos. Em seguida, como não havia mais nada a ser deliberado, na ordem do dia, o presidente passou para as comunicações parlamentares, facultando a palavra aos vereadores pelo tempo de 6 minutos para as suas comunicações. Posteriormente, o vereador Carlos Câmara se pronunciou. Senhor presidente, interessante, porque nós não podemos mascarar a verdade. Isso é fato. A vereadora falar de limpeza na nossa cidade, eu moro no conjunto Vila Maria, terça, quarta e sexta. O carro da limpeza passa. É uma programação que tem e passa em todas as ruas aqui dentro da programação. Fora algum problema que acontece com o carro e quebra alguma coisa em Guamaré, sempre foi uma cidade limpa. Em seguida, o presidente pediu ao público que fizesse silêncio para que os vereadores pudessem falar e, posteriormente, facultou a palavra à vereadora Elisete, que se pronunciou. Boa tarde a todos. Eu quero me colocar sobre a fala do vereador Gustavo, que por várias vezes enfatizou o meu nome. Realmente, colega vereador, Vossa Excelência está coberto de razão. Aqui nesta casa, desde o primeiro dia em que eu entrei, eu trabalho com seriedade, da mesma forma que a minha conduta lá fora é aqui dentro desta casa. Não por várias vezes eu os convidei para nos debruçarmos diante do orçamento, porque 18 olhos não são mais do que 2 olhos. Então, nunca se podia, eu até entendo, nós estávamos vivendo um período eleitoral. Então, cada um que queria ir às suas bases e sair mais cedo daqui. E tinha várias coisas para resolver. E eu não me visto de palhaço para vir para cá, não. Como eu já disse, a minha conduta lá fora é a mesma daqui. Eu não venho para cá bater em mesa, bater em nada, até danificar o patrimônio público, nobre colega vereador. Eu gosto mais da sua versão mais tranquila. Certo, eu gosto mais dessa versão e gostaria até que Vossa Excelência se revestisse desta pessoa que eu sei que existe dentro de você. Então, nobre presidente, aqui ficam as minhas palavras nesta tarde e eu agradeço a todos. Obrigada. Em seguida, a vereadora Diva Araújo se pronunciou. Boa tarde a todos e a todas. Aqui se fala muito, até agora, na saúde. Carlos citou aqui meu filho. Eu acredito que no hospital não tem só o doutor Anderson. Tem outros médicos bons também. Sei que ele é um bom cirurgião, não só aqui, como em Caicó, como em Natal. E com certeza vai aparecer várias outras cidades que ele vai operar, que está sendo convidado. Então, ele está aqui pela capacidade dele. Não é por conta da vereadora, não. Não é porque ele é meu filho, não. Filho da vereadora, não. É pela capacidade que ele tem. E eu queria perguntar a Edinor, já que ele diz que tem esses documentos lá que chegou, dizendo um é contra o outro, é a favor, que ele traga aqui para a Câmara, para a gente deixar de estar debatendo nessa questão, porque um diz uma coisa e outro diz outra.
Então, vereador, eu queria que você trouxesse, eu queria ver, tá certo? Mostrar para a população que vocês estão certos, tá bom? Então, era só isso que eu queria falar. Obrigada. Posteriormente, a vereadora Francisca do Camarão se pronunciou. Boa tarde, meus colegas vereadores. Boa tarde à imprensa, boa tarde ao nosso povo que me ajudou. Porque sempre as pessoas agradecem ao pai, à mãe, e não sei a quem. Agora eu agradeço primeiramente a Deus e ao povo que foi quem me elegeu, porque com o voto só da minha família eu não estaria aqui nessa cadeira, não. Agora vamos procurar aqui entender. Eu entendo assim, como a vereadora Eliane falou. Muito obrigada. Em seguida, o presidente fez uso do seu tempo de 6 minutos para as suas comunicações parlamentares se pronunciando. Eu gostaria, nobres vereadores e vereadoras, e a todos aqui presentes, gostaria de fazer algumas observações sobre os discursos que eu atentamente fiquei ouvindo. Quanto à denúncia do vereador Gustavo Henrique, eu considero uma denúncia gravíssima, que esta casa tem que se posicionar. Nós, na condição de fiscal do prefeito, temos que ir a fundo e procurar saber dos fatos da realidade. Posteriormente, não havendo nada mais a constar, o presidente encerrou a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária para o dia 30 de maio, no horário regimental. Em seguida, encerrou os trabalhos, mandando eu, Laísa de Souza Martins, redatora de atas, redigir a presente ata. Esta presidência indaga aos vereadores se existe alguma retificação a ser feita na ata recém-lida. Não havendo aprovada a ata, passo a palavra novamente para a redatora de ata para a leitura do expediente. Ofício 019. Presidente, redatora, só uma questão de ordem. Eu gostaria que o senhor presidente seguisse o regimento no artigo 49, aonde no inciso 9, anunciar o número de vereadores em plenário, tanto no início quanto na ordem do dia. Já também no inciso 15, determinar em qualquer fase dos trabalhos, de ofício ou a requerimento de vereador, a verificação de quórum. Obrigada. Vereadora, é pertinente a sua indagação, mas isso aqui existe um entendimento de, inclusive, até fazer a dispensa da leitura na ata, que trata no mesmo artigo. Se for um entendimento de todos, inclusive o líder do governo sempre me cobra isso aqui. Eu acho, se eu não me engano, mas não tem nenhum problema, eu faço cumprir o regimento. Foi na questão da chamada, que nós não iríamos mais fazer a chamada. Mas a chamada dos vereadores presentes. A quantidade de vereadores presentes. Eu não estou entendendo mais nada. O entendimento, acho que foi esse. Tudo bem, constam na casa 9 senhores e senhoras vereadoras. Passa a palavra à redatora. Ofício 019/2017, do excelentíssimo senhor prefeito municipal para o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal, Emílcio de Borba Cunha. O prefeito municipal está encaminhando para apreciação e deliberação da Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a modificação da composição do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano do município de Guamaré, RN. Nesse diapasão, encontra-se enviado ao presente expediente o texto de lei justificativa solicitando a Vossa Excelência a tramitação nos moldes do regimento interno da Câmara Municipal. Na convicção da aprovação da matéria na sua integridade, pela unanimidade dos membros da Casa Legislativa, agradeço antecipadamente as providências a serem adotadas e aproveita-se a oportunidade para manifestar a mais elevada estima e consideração. Atenciosamente, Hélio Willam Miranda da Fonseca, prefeito municipal. Projeto de lei. Modifica o artigo 11 da Lei Municipal 584/2013, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano do município de Guamaré. O prefeito municipal de Guamaré faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a presente lei com fundamento na Lei Orgânica do município. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 11 da Lei Municipal 584/2013, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano do município de Guamaré, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. O Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano será composto por 7 membros representados. Inciso 1º.
secretário municipal de Esporte e Lazer, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado, órgão ou entidade representativa da juventude, órgão ou entidade representativa dos idosos, órgão ou entidade representativa da criança e do adolescente, associações esportivas amadoras, individuais ou equipes, associações esportivas federados, individuais ou equipes. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, a sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Vigílio de Brito, em Guamaré, 8 de maio de 2017. Restando 36 minutos para o término do expediente, e essa presidência registra a inscrição de quatro vereadores. Pela ordem de inscrição, a vereadora Eliane, para uso da tribuna pelo tempo de 9 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, guarda municipal, público presente. Na semana passada, o vereador Gustavo trouxe uma indagação com relação aos PCCs. E é uma denúncia, é uma coisa muito forte, que precisa ser apurada. E, de acordo com as palavras do senhor Ednô, líder do governo, ele falou que nós não poderíamos ser injustos e fazer julgamentos para evitar injustiças. E, na minha fala, eu pedi que abríssemos uma CPI para investigar. Afinal, nós só não tínhamos esse documento que nos leve a fazer essa investigação, como nós também temos, principalmente, uma nota fiscal no valor de quase R$1 milhão que foi pago do processo de dessalinização. Até hoje eu pergunto onde está esse material, ninguém me responde, e o vereador Carlos, inclusive, falou que a gente repetia muito, batia muito no mesmo assunto. Mas há essa necessidade porque nós não temos respostas de Vossas Excelências. Simplesmente fica essa coisa vazia. As pessoas vêm para cá falar da crise do Brasil, afirmam tanto que em Guamaré não está bem, que não tem crise. Então, assim, nós precisamos viver a realidade de nossa cidade, do nosso município. E eu gostaria também de falar para as Vossas Excelências que será protocolado ainda hoje o requerimento para a abertura dessa CPI de investigação. E eu gostaria de que os vereadores se somassem a gente. O mais interessante nisso tudo, que eu sou muito observadora, é que eu gosto muito de desafio. E se nós, oposição, não nos inscrevermos para vir a esta tribuna, a situação não se inscreve. Eles ficam esperando que a gente venha para rebater o que a gente diz. A oposição só acusa, só acusa, só acusa. Mas porque nós ainda não encontramos nada que a gente possa bater palma. Foi dito aqui do processo da ciclovia que o segundo colocado ia sumir. Como? Se já foi feito o pagamento integral da primeira colocada. Até aditivo se teve no valor de mais de R$4 milhões. Então, tudo isso é coisa que a gente precisa ir a fundo investigar. O mais interessante é que, na sessão passada, eu observei aqui o semblante de cada colega e o único que não se mostrou surpreso foi o vereador Eudes. Os demais todos se mostraram muito surpresos. Por quê? Por que isso? Porque o vereador aqui é irmão, todos defenderam. Ele se ateve a entrar mudo e sair calado. Por quê? Então, assim,
Posso estar sendo repetitiva, posso estar sendo chata, mas eu estou brigando pelo direito do povo de Guamaré que está sendo lesado. Eu quero saber, mais uma vez, aonde está esses quase R$1 milhão da dessalinização. Onde está, vereador? O senhor sabe? Nós temos um documento com recebido do secretário de obras, recebido e tem a data. Ou é falsificado também? Porque a gente sabe que essa prática ela não está sendo só agora que está começando a se divulgar. Na época que Dedé era prefeito, chovia desse tipo de conversa. Inclusive, até uns cheques que diziam que eram falsificados, haviam falsificado a assinatura de Dedé. Hoje a gente vê Carlos defendendo o Hélio. Quer dizer, brigaram, eram inimigos, um falava mal do outro. Só quem lembra, quem viveu esse período, sabe os adjetivos que eram dados a Hélio e hoje está aqui defendendo. A gente entende. Agora, a gente não pode fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo dentro de Guamaré. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Foi divulgada em mais de 1.000 cirurgias eletivas no município de Guamaré. Inclusive, vou até falar aqui, eu vou protocolar um requerimento solicitando da Secretaria de Saúde que encaminhe para nós o nome desses beneficiados com endereço, certo? Para saber se realmente nós temos a demanda, porque são 1.300 pessoas. Nós temos 14 mil habitantes, quer dizer, quase 10% da população de Guamaré toda costurada. Né? Então, assim, eu posso estar sendo, como disse, repetitiva, mas é um direito nosso de investigar. E eu gostaria de verdade que os colegas se somassem a nós. Se o prefeito não tem nenhum problema, quem não deve, não teme. Né? Quem não deve, não teme. Então, vamos. Não está aqui pelo povo? Não tá, então, vamos brigar pelo direito do povo. Certo? Eu gostaria aqui de encerrar. Estou sendo breve hoje. São muitas coisas a se falar. Mas eu gostaria de ouvir os vereadores da situação. O que é que eles vão abordar aqui hoje? Porque a gente fala uma coisa, eles tentam remendar. Então, eu estou aguardando. Ok? Obrigada. Pela ordem de inscrição, a vereadora Diva está... Permuta. Não fazendo uso. Passa ao vereador Carlos Câmara, pelo tempo de 9 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Queria registrar nessa tarde de hoje a presença do advogado doutor Nilo. Seja bem-vindo, doutor, à nossa casa. Senhor presidente, eu gostaria de dizer, com todo respeito, aqueles que aqui vêm a essa tribuna expor seus argumentos em defesa do nosso município, e quero dizer à vereadora Eliane que, com relação à questão do CPI, com relação ao fato que foi aqui narrado na sessão anterior, o prefeito se encontra totalmente muito tranquilo, porque tivemos o cuidado, como eu disse, eu gosto de me pronunciar depois que tomo conhecimento dos fatos. E tomando conhecimento do orçamento deste município, não vi qualquer modificação. Até porque esse orçamento ele passou
pela mão do excelentíssimo senhor vereador Gustavo, 2 vezes. Tem lá o seu despacho, tem lá o artigo 4º, o texto da lei, tem a emenda da vereadora Lisete dentro do orçamento. Então, com esse fato, vereadora, a situação está absolutamente tranquila com relação, mas acredito que o vereador Edinor deve explicar melhor esse fato com relação ao orçamento. Vossa Excelência falou de crise aqui em Guamaré, se eu não estou bem enganado. É bem fato que eu acho que hoje Guamaré é uma das cidades mais privilegiadas do estado do Rio Grande do Norte, porque tem uma distribuição de renda na questão das ações sociais que não conheço em nenhum município do estado do Rio Grande do Norte. Então, vereadora, a prefeitura tem sempre pago os seus vencimentos dos seus funcionários todos em dias, a maioria das vezes antecipado. Então, não vejo qualquer irregularidade nessa situação. Com relação que a Vossa Excelência também falou, que hoje defendia o prefeito Hélio, é bem verdade que a gente tem que conhecer aquilo que é bom para o município. E eu faço parte do grupo do excelentíssimo senhor prefeito, porque é um prefeito que vem se destacando no estado do Rio Grande do Norte na sua administração. As páginas dos noticiários mostram isso. Com relação à minha defesa, não é muito diferente, porque conheço muito, aqui com todo respeito, o vereador Edson Siqueira aqui na minha frente, também fez esse mesmo papel em defender o prefeito Hélio. Seria um dos melhores gestores que já tinha conhecido naquela ocasião. Então, eu não vejo uma diferença nessa posição política da minha pessoa. Então, vereadora, era estas as minhas palavras. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Edinor de Albuquerque, pelo tempo de 9 minutos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Excelentíssimo senhor presidente, presida esta Casa Legislativa, senhoras e senhores vereadores. Na verdade, eu atribuo os últimos acontecimentos ao jus esperniane. É o direito de espernear. É o direito de espernear que está sendo feito uso mais uma vez nesta Casa Legislativa. Nós que traçamos e fomos para as ruas lutar pelo voto de cada cidadão de Guamaré de maneira limpa. Que fomos para as ruas com o candidato que foi indeferido, como todos vocês sabem, na primeira instância na comarca de Macau e na segunda instância, e pregamos a maior vitória ao longo da história de Guamaré. Nunca se aproximou um candidato de ser eleito com aproximadamente 1000 votos de maioria. Logicamente que isso traz insatisfação para alguns grupos. E aí, quando terminou, eu ainda lembro do desembargador Keck Vandenberg, que dava aula nos sites e nas questões sociais, dizendo que quem assumia era Mozaniel, porque o número de votos de Hélio não estava computado, e aí Mozaniel é que ia assumir. E aí passou o tempo, passou essa discussão, perceberam que Mozaniel não assumia,
e aí veio, na verdade, a possibilidade de ele assumir no dia 1º ou não. Foi desfeito um grupo político que tem uma história no município de Guamaré, pela possibilidade de assumir a prefeitura de Guamaré. E aí foi desfeito, tomaram as posições, eu não vou discutir nenhuma posição, que cada um tem o direito de colocar a sua vela ao lado do vento, da forma que quiser. E aí disseram, quando nós conseguimos uma liminar, disseram que o prefeito Hélio era o prefeito da liminar. Passou alguns tempos, disseram que essa liminar só durava 30 dias. E aí passou-se 30 dias, marcaram o dia 18 de março como sendo o último dia que Hélio ia estar na prefeitura. Alguns até diziam que no dia 20 de fevereiro, quem ia ler a mensagem do prefeito era o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara já estava prefeito. Passou 20 de fevereiro, passou 18 de março, e aí mudaram o discurso. Ele não vai mais ser o prefeito da liminar, vai ser o prefeito interino. E aí já se passaram 5 meses. Nós estamos no dia 30 de maio. São 5 meses de mandato de Hélio, e aí, logicamente, que você tem que manter a chama para continuar enganando o povo. E aí começam a criar factóides, começam a criar CPIs, como se isso fosse resolver o problema de Guamaré. Para se criar uma CPI, tem que ter pelo menos um fato determinado. E aqui a vereadora colocou 3 fatos determinados. A questão da falsificação de um documento público, a questão da nota fiscal do abastecimento d'água e a questão nova, mais um capítulo da nova novela. Agora é a ciclovia. E aí, quando é que nós vamos começar a ajudar o prefeito a transformar e a mudar os destinos de Guamaré e enfrentar de vez em quando? A vereadora ainda foi mais infeliz quando disse que, na verdade, vinha para cá e os vereadores da situação ficavam esperando os outros se inscreverem. Parece até que ela não tem discurso e veio aqui ouvir o discurso da situação para tirar alguma opinião. Vereadora, não se preocupe, às vezes que a senhora, Vossa Excelência, que fala e fala muito bem, com tanta propriedade, às vezes que a senhora vier a essa tribuna, vai ter sempre um guerreiro à altura para rebater as ideias que a senhora colocar aqui. Não se preocupe. Mas eu queria também me reportar à questão da semana passada. A semana passada, a questão era tão grave que até o patrimônio público foi depredado. Tamanho foi o murro, a tapa que o vereador Gustavo deu aqui para tentar convencer o povo no grito. Como se raposa vocês fossem. E aí teria que bater forte para convencer, porque ele não ia convencer, na verdade, apenas com palavras. E aí precisava mostrar altivez, precisava mostrar que tinha força, que podia, inclusive, depredar o patrimônio público. Aí ele dizia, na verdade, que o prefeito tinha falsificado um documento público. Era a Lei de Diretriz Orçamentária do ano de 2016, que começava a vigorar agora. Confesso aos senhores que ainda fiquei preocupado, mas já aprendi a conviver com o vereador Gustavo. E aí me cerquei de todos os cuidados. Trouxe, inclusive, para a vereadora Diva a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Ela tinha me cobrado já por 2 vezes, hoje eu tive a satisfação de entregar para ela. E a grande dúvida era se, na verdade, Hélio tinha falsificado ou não. E aí eu lhes digo, primeiro que o ônus da prova é de quem acusa. Quem acusa é que tem que provar que o outro falsificou. Mas eu vou trazer alguns elementos, na verdade, para apimentar essa discussão, porque a discussão aqui precisa também ser apimentada. Imagine os senhores, imagine que a recomendação do Tribunal de Contas, que está aqui em minhas mãos, ela foi decidida em acordo no dia 7 de junho de 2016. A partir do dia 7 de junho de 2016, ela passou a existir.
senhoras e senhores, sabe quando chegou a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui? No dia 30 de setembro. Então não tinha como Hélio ter criado essa situação, porque na verdade ela já existia. No dia 7 de junho de 2016, o Tribunal de Contas do Estado já tinha recomendado, e só 3 meses depois o prefeito mandou para esta Casa Legislativa a LDO, que já veio com o artigo 4º. E aí no dia 20 de 12 de 2016, ela foi votada e foi votada por unanimidade. Passou em todas as comissões. Agora vocês querem mexer com minha inteligência. Vocês querem mexer com minha inteligência e dizer que o prefeito que tinha 7 senhores e senhoras vereadoras aqui precisava, na verdade, falsificar algum documento se ele tinha maioria nesta Casa Legislativa. Por que é que o prefeito precisava falsificar algum documento se ele tinha maioria nesta Casa Legislativa? Disseram ainda mais. A lei foi publicada, a LDO foi publicada no dia 10 de janeiro de 2017. O sindicato impetrou, na verdade, um mandado de segurança, uma cautelar cobrando, na verdade, a efetivação do plano de carreira e salário, no dia 9 de março de 2017. Percebam, na verdade, que foi ajuizado depois da publicação. E aí não tinha como o prefeito publicar, porque o prefeito já tinha publicado no dia 7. E essa questão do sindicato só foi dada entrada no dia 9 de março de 2017. No dia 19 do 4 teve a decisão primeira. E aí no dia 11 do 4 foi feito um pedido de reconsideração. A ideia que ficou aqui era como se o prefeito, na verdade, tivesse montado tudo isso que era para se defender da questão da cautelar do sindicato. Vocês percebam, na verdade, que as datas não batem. As datas têm coerência. As datas de quem diz que falsificou... Vereador, estou interrompendo para informar que seu tempo acabou. Posso concluir, senhor presidente? Posso concluir? Então perceba que mais um factoide já está esclarecido a esta Casa Legislativa. E os próximos que serão criados, usando os jus espernianos, nós vamos estar aqui para rebater à altura de qualquer um. Encerrado o expediente. Senhor, E não havendo matéria deliberada. Pela ordem. Pois não. Eu acho que houve renúncia de tempo, deve estar sobrando 9 minutos. Se porventura sobrar tempo, eu gostaria de pedir a palavra. 9 minutos da vereadora Diva Araújo. Está concedida, novo vereador. Só para subsidiar a solicitação, essa previsão está no artigo 4º aliás, está no artigo 129, parágrafo 4º. Senhor presidente, eu não me inscrevi, mas diante das falas trazidas aí à tribuna, eu, até por ter sido meio que o protagonista da última sessão, gostaria de falar um pouco a respeito das falas de hoje, iniciando por externar uma profunda tristeza em perceber que a nossa Casa de Leis, o nosso poder legislativo responsável pela fiscalização dos atos do Executivo, responsável por representar a sociedade guamaraense, chegou a esse ponto. Eu considero deprimente. A vereadora Eliane, primeira oradora inscrita, mais uma vez relatou fatos graves que foram rechaçados pela base governista como uma brincadeira, como se a essência dessa casa aqui fosse tão somente esse ping-pong, alguém acusa e alguém defende. A propósito, por falar em defesa, a performance do vereador de novo foi digna de um grande advogado. Mas ele esquece que aqui nessa casa ele é vereador, assim como eu, inclusive, com um papel essencial de fiscalizar.
Vossa Excelência tem tanto traquejo na hora de defender, que mesmo quando traz para a discussão elementos que pudessem elucidar, complica ainda mais. Porque o documento, cara colega Diva, que o vereador traz como sendo uma justificativa capaz de rebater a acusação que eu não fiz à pessoa de Hélio, eu fiz ao prefeito, e diga-se de passagem, eu a mantenho. Eu a mantenho. Eu não retiro uma vírgula. E se essa casa aqui não se propuser a investigar os fatos, não tem problema, a gente leva ao Ministério Público. E o Ministério Público tenho certeza que o fará. O acórdão que o vereador faz referência como sendo do Tribunal de Contas do Estado, que supostamente impediria o cumprimento da lei em questão, a lei que criou o plano de carga e carreira e salário do servidor do município, ele só lê aquilo que é conveniente. Mas esse próprio documento, diga-se de passagem, ele não impede que a lei seja cumprida, porque quando ele fala aqui, suspender imediatamente, caso ainda persista, a partir da ciência dessa decisão, os atos que impliquem aumento de despesa de pessoal nos termos do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam concessão de vantagem, aumento, reajuste, aqui na frente ele coloca uma ressalva, ressalvada a revisão, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ou seja, com certeza o que balizou a decisão da magistrada, que reconsiderou a liminar, foi, de fato, o texto, a redação do artigo 4º. Vossa Excelência vem chamar de juiz esperneando a falsificação, não da LDO, como Vossa Excelência reiteradamente disse ali, mas da LOA, é o orçamento do município. Ele foi falsificado. Essa casa votou de um jeito e o prefeito publicou de outro. E o nome disso, eu já falei, se quiserem adjetivar de outra coisa, me ensinem. Eu conheço isso como falsificação de documento público. E tanto faz falar isso com ênfase, dando murro em mesa como eu fiz, como falar brando, é falsificação de documento do mesmo jeito. Vossa Excelência esquece que, além do artigo 4º que foi adulterado, a emenda que eu fiz menção aqui no meu pronunciamento, proposta pela relatora da matéria, foi suprimida. Os 165 mil que Vossa Excelência destinou para os estudantes que moram fora, não constam do orçamento. Se Vossa Excelência quiser hoje fazer um requerimento, uma solicitação para o prefeito, a senhora vai ter que fazer no montante de 25 mil, porque aqueles 165 mil que a senhora votou e que esse plenário aprovou, não consta. Como chamam isso? Eu chamo, mais uma vez, de falsificação. Fraudou a LOA. Fraudou. E repito, independente de termos aqui quórum para abertura de CPI ou não, esse fato será investigado pelo Ministério Público, porque eu farei questão de formular a denúncia. Agora, vereador Carlos, eu já disse aqui anteriormente e vou repetir hoje, a obrigação de fiscalizar, até porque eu não consigo enxergar progresso, num governo sem moral, onde a tirania toma conta, é a tirania quem norteia as ações. Eu não consigo encontrar progresso num governo com essa essência. Então, eu faço um apelo a Vossas Excelências, vamos parar com essa palhaçada aqui, de achar que isso aqui é um antro onde um acusa e o outro defende. As situações que eu trago aqui para discussão, eu desafio qualquer um de Vossas Excelências, todos, sem exceção, que não tenha um fundamento, que não tenha uma razão de ser. Eu não trago para essa casa picuinha. Agora, eu entendo que só pode haver progresso, só pode haver desenvolvimento se houver responsabilidade. O prefeito não é o senhor acima de todas as coisas, inclusive da lei, que pode governar ao bel prazer, que pode governar como achar que deve, direcionando os recursos do município somente para seus apadrinhados,
que, diga-se de passagem, o senhor esqueceu de dizer, mas nessa mesma recomendação tem dizendo aqui, ó, para o prefeito tomar vergonha, em outras palavras, se assim coubesse dizer aqui, tomar vergonha e readequar seu quadro de pessoal e promover concurso público. Qual foi dessas ações aqui que foram adotadas pelo prefeito? Então vamos acabar de palhaçada aqui e vamos tratar o povo de maneira igualitária, sem essa coisa do apadrinhamento. Eu não estou aqui para defender cor nem classe, não. Eu estou aqui para defender o povo de Guamaré. Encerrado o expediente e não havendo matéria a deliberar, passo às comunicações parlamentares. Cada vereador dispõe do tempo de 6 minutos para as suas comunicações parlamentares. Eu peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, Palavra, vereador Carlos Câmara. Eu tenho me comportado nesta casa, neste meu terceiro mandato, de forma respeitando os colegas. Mas chega um ponto que quem tem telhado de vidro não joga pedra nos dos outros. E chega um ponto que a gente é obrigado a dizer a verdade. Vereador Gustavo, a Vossa Excelência, eu não queria chegar a esse ponto, mas a Vossa Excelência não tem moral para falar de quem tem moral. Porque a Vossa Excelência sabe como foi o término do seu mandato de presidente nessa casa. Então, infelizmente, eu peço desculpa a vocês, por que está aqui. Eu peço desculpa a vocês que essa casa é para estar discutindo coisas que venham a beneficiar o nosso município. Mas a gente tem que dizer a verdade. Eu lembro muito bem, aí a Vossa Excelência chama de palhaçada. Eu nunca vi uma palhaçada maior que aconteceu quando teve o mandato da Vossa Excelência. Então, infelizmente, eu não queria chegar a esse ponto. Mas essa casa aqui, ela tem moral para qualquer coisa, para qualquer ato. Agora, não podemos mascarar a verdade de uma coisa que a Vossa Excelência aprovou, e a vereadora chamou a Vossa Excelência, a vereadora Lisete, várias vezes, para se debruçar ao texto da lei, e a Vossa Excelência, talvez, ocupado na sua campanha, e não prestou atenção no artigo 4º, e hoje não tem explicação para dar ao sindicato. Então, vereador, não podemos aqui atirar pedras, porque essa questão de CPI, se for fazer CPI, vereador, preste bem atenção. Ninguém tem medo de CPI, porque quem não deve não teme. Então, está absolutamente tranquilo, entendeu? Então, vereador, é bom que eu sei que a Vossa Excelência veio na outra sessão aqui, muito nervoso, não pôde quebrar a tribuna, mas essa bancada aqui, ela não tem medo de grito, é bom que fique bem claro. E a Vossa Excelência pode ganhar aqui no voto, mas no grito não. No grito a Vossa Excelência não vai ganhar. Então, é bom que fique bem claro que a gente tenha uma sessão respeitosa diante de todos. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Eliane. Eu gostaria de direcionar agora a minha palavra um pouco ao vereador Carlos, porque ele falou que quem tinha telhado de vidro não poderia jogar pedra no outro. Quem é ele para falar aqui de alguém? Outra coisa, nós não estamos aqui para estar atacando um ao outro, não. O nosso foco é a gestão. Nós estamos aqui para falar sobre os PCCs. Edinô trouxe um documento aí do Tribunal de Contas, onde foi trazido em 30 de junho. E esse documento chegou na Câmara para ser aprovado no mês de setembro. Como é que chega uma recomendação do Tribunal de Contas e, mesmo assim, o prefeito manda para essa casa para ser aprovado? Era só porque era período eleitoral para fazer aquela cena bonita que ele é acostumado a fazer? E outra pergunta, não se pode onerar o município, não se pode dar o direito de quem tem.
E por que aumentou em 50% o salário da própria mãe? Alguém pode responder? Quando se fala que tem que deixar de palhaçada, que tem que deixar de palhaçada aqui. Porque quer tapar o sol com a paneira. Contra fatos, não há argumentos. E existe um fato, nós temos documentos. Como o vereador Carlos disse que quem não deve não teme, abriremos uma CPI, por que não? Se o prefeito não tem medo, vamos todos, os 9, participar disso. Eu gostaria muito que o líder do governo me respondesse isso. Por que onerar a folha de pagamento com 50% no nome de Maria Neves Miranda da Fonseca, isso na data do dia 16 de fevereiro de 2017. Tem documento, está aqui. Diário oficial. É mentira também da gente? Porque a gente está aqui brigando pelo direito do povo. É para o povo. Não é em benefício próprio. Aguardo, vereador Ednô, sua resposta. Acho lindo o senhor querendo tirar leite de pedra. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Eudes Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa tarde. Realmente, presidente, eu estou vendo aonde isso vai parar. Porque o que nós estamos vendo aqui nesta casa são acusações. E eu acho o seguinte, se a vereadora Eliane ou o vereador Gustavo têm provas nas mãos, eles têm que abrir essa CPI. E, vereador, presidente desta casa, eu achava que essa CPI já estava aberta, já estava protocolada nesta casa, mediante as provas tão contundentes que os vereadores da oposição, que faz a oposição ao prefeito, estão com elas nas mãos. E o Ministério Público é bem pertinho ali em Macau. Agora o que eu vejo aqui, presidente, é o seguinte. A minha voz, só quem pode falar sou eu, e só quem pode calar ela sou eu. Não é a vereadora Eliane que vai me fazer ficar calado ou me fazer falar. Ela pode até mandar no marido dela que está ali atrás. Agora, em mim, não. Eu quero dizer, vereadora Eliane, que esse debate, quando chega a esse nível de você, da vereadora, estar falando dos familiares, isso é uma coisa muito ruim. Muito ruim, vereadora. Porque os nossos familiares estão em casa. A minha mãe está ali na pousada trabalhando. Ela não está aqui para se defender. Porque talvez ela tivesse até uma resposta melhor do que a minha para lhe dar. Mas ela tem serviço prestado nesse município porque educou os filhos do município. E se a senhora, em vez de acusar, a senhora devia procurar saber da lei que dá esse amparo. Se é constitucional, se não é problema meu nem dela. Mas o prefeito não aumentou o salário da mãe dele, ele aumentou o salário da servidora. Por sinal, é mãe dele. Como eu sou irmão dele, e eu não posso negar. Mas como a senhora é fiscalizadora, eu também peço à senhora e faço um desafio que a senhora vá fiscalizar os livros de ponto lá da unidade de saúde que a sua filha trabalhava, que a sua mãe era diretora e que ela falsificou.
a sua mãe, já que a senhora está chegando nesse debate, a sua mãe, do próprio punho, fez os relatórios dela e a sua filha assinou. Entendeu, vereador? A sua filha assinou. Eu peço desculpa à sua filha, que a senhora não peço não, que a senhora não merece não. Que a senhora não deve estar falando aqui em família de ninguém não. A senhora queria que eu falasse, eu vou falar. A senhora tem que me atacar. Minha documentação está na Câmara. Faça uma auditoria, faça uma inspeção, me denuncie no Ministério Público. Agora deixa a minha mãe em paz, que a minha mãe não está aqui. Esse debate aqui, que se faz, que se está aceitando aqui, presidente da Câmara, aqui nesta casa, que eu acho que o senhor, como presidente, o senhor tem que botar rédea em muita coisa aqui. Aconteceu na sessão passada, o vereador Gustavo veio aqui, deu um murro nessa tribuna, que quebrou uma parte dela. E eu não falei, presidente, não foi por outra coisa, não por medo do grito dele, eu até me assustei, mas não falei por medo do grito dele, porque o vereador Gustavo, ele sabe que eu tenho respeito por ele, ele é grande, agora ele não é maior de que ninguém. E a espada que ele usa aqui, a espada da justiça que ele usa aqui, é mais suja do que pau de galinheiro. Quando ele prestar conta dos meses que ele passou aqui administrando essa casa, quando ele prestar conta dos bienes que está atrasado, da reprovação que tem dele no Tribunal de Contas, aí sim eu me curvo a ele, para se juntar a ele, para ir buscar qualquer informação que ele quiser. Agora, hoje ele também não tem moral para estar falando aqui de ninguém, não. E eu peço o senhor, que tome rédea dessa situação, porque quem não é palhaço sou eu, para vir para cá, ouvir vereador me chamando de palhaço, dizendo que isso é palhaçada, que o prefeito está ultrapassado. O prefeito Hélio foi votado pelo povo, quem renovou o mandato dele foi o povo, pelo voto. Não foi tribunal não, foi pelo voto popular. Agora, dia 31 aqui nesta casa, aconteceu. Eu vou dizer o quê? Como é que eu falo o que aconteceu aqui de 31? Qual é o nome que eu dou para o cenário que aconteceu aqui dia 31? Eu nunca toquei nesse assunto, presidente, porque o senhor me conhece. E também não vou tocar hoje, não. Eu vou concluir, presidente, vou concluir. Eu só quero deixar uma coisa registrada aqui nessa casa. Naquela sala de reunião, onde se reúnem os vereadores, toda tarde, antes de sessão e depois de sessão, eu quero só que o senhor me deixe concluir isso. Depois o senhor pode encerrar minha fala. Onde se reúnem os vereadores, vi muitos. Inclusive, com todo respeito também, que eu gosto de falar, respeitando as pessoas, o vereador Edson, que hoje a sua esposa lhe apoia, falando mal do senhor. Eu tive vários debates com ele ali naquela sala, lhe defendendo. Ele dizendo que o senhor estava acabando, manipulando essa casa, e o senhor fora da política. E eu lhe defendi. E hoje essas pessoas que estão aqui lhe acusando o governo, foi as mesmas que lhe acusaram no passado. É muito interessante a gente ver isso, presidente. Então, vereador Eliandro, quando for se reportar na política, eu não posso. Se reporte ao vereador Eudes Miranda. Deixe seus familiares em paz, que a senhora também tem que ter dado de vida junto com o seu marido. A senhora não é santa, não. A senhora já teve os benefícios do governo. A senhora vereador, também passou só para informar governo. que seu tempo já esgotou, não, velho, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, e me desculpe pelos excessos. Eu gostaria de esclarecer aqui aos senhores e senhoras vereadores que, como o novo vereador Eudes falou, eu não tenho o direito de tirar a fala de nenhum vereador aqui, porque a voz deles aqui são invioláveis. Eu não posso regrar aqui o que vereador A, o vereador vai falar. Inclusive, Vossa Excelência, no início do seu discurso, disse que ninguém poderia lhe calar. E é verdade, a voz do vereador aqui é inviolável. Então, vocês vão ter as discussões sabendo que a presidência não pode tirar o tempo de nenhum vereador aqui, nem a voz. Continua facultada a palavra.
Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique, pelo tempo de 6 minutos. Obrigado, senhor presidente. E depois eu ainda tive que ouvir várias vezes que quem estava nervoso aqui era eu. Senhor presidente, o senhor sabiamente antecipou-se e já esclareceu uma situação quando disse que o senhor não tem autoridade sobre o pronunciamento dos vereadores, porque se o senhor não tivesse feito, eu iria, inclusive, alertá-lo que eu sou responsável por minhas palavras, pelos meus discursos, e arco com as consequências. Ou seja, nem o senhor e nem nenhum colega aqui vai dizer o que eu tenho que dizer ou como eu tenho que dizer. Se alguém achar ruim ou achar que é crime, tome as providências que quiser. Agora, o que a gente vivenciou até agora aqui nessa sessão só confirma o que eu disse no início. O quão deprimente chegou o nível de nosso poder legislativo. Porque observe que todo esse calor é de uma desvirtude, é de uma, desfoca totalmente aquilo que está se discutindo aqui, ou tentando discutir. Ora, há muita coisa para ser discutido, mas tem se debatido com mais ênfase aqui a questão de uma unidade dessalinizadora que foi prometida aqui pelo prefeito Hélio em um evento que mais se assemelhou a um comício. Não foi eu quem estava naquela tribuna falando isso, foi o prefeito. Ano passado disse que estava resolvido o problema das pessoas, da água, enfim, chamou a sociedade, assinou a ordem de serviço, e a única coisa que fez até os dias atuais foi antecipar o pagamento de R$1 milhão, praticamente, que foram 970 e alguma coisa. Isso é dinheiro público. Eu, particularmente, não sei aonde fica a unidade dessalinizadora, aonde sequer será construída a unidade dessalinizadora. Que material foi esse que consta como recebido na nota fiscal, como a vereadora Eliane bem colocou, a menos que a nota fiscal também seja um documento falso. E eu acredito que esse seja o papel do legislativo. Fiscalizar isso aí, perguntar onde está, dar uma satisfação à sociedade. Se esse não for o papel do legislativo, agora, imagine que anos a fio, passamos uma gestão praticamente inteira aguardando as ações, elas não acontecem, é para a gente chegar aqui, perguntar se algum dia será feito, se algum dia vão cumprir com aquilo que foi acertado. Não, eu acho que a gente tem que expressar aqui a indignação que a gente ouve nas ruas. A gente tem que expressar aqui o descontentamento, por que não dizer até o desespero que a gente vê nas ruas, porque talvez os colegas que compõem a base do governo não vivenciem essa situação que eu estou falando aqui, porque talvez seu público, as pessoas com quem eles têm um contato mais próximo, façam parte do público que está apadrinhado, que está recebendo salário, que está com a sua condição de vida minimamente garantido. E aqueles que não têm nada? Como é que fica? Vemos aqui troca de acusações, ralés, acusações. A propósito, quando o colega Eudes, a quem eu venho demonstrando ter bastante respeito,
diz que eu não tenho moral nenhuma para... Isso é uma coisa que é absolutamente discutível, porque essa moral, essa condição para cobrar, fiscalizar, que eu tenho ou deixo de ter, é otorgada pelo povo, não é otorgada por Vossa Excelência, não. É o povo que me otorgou isso. Então, até que o povo não me conceda mais isso, eu vou continuar aqui agindo dessa maneira. E mais, todos os procedimentos que eu enfrentei aqui nesta casa, estou disposto a enfrentar novamente, porque não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma concepção. As pessoas que acreditaram em mim, diga-se de passagem, dessa última vez não foram poucas, acreditaram porque alguma coisa eu devo ter feito. Alguma coisa eu devo ter feito. E essa será a minha conduta aqui. Saibam, Vossas Excelências, que eu jamais vou enveredar por ataques pessoais. Vereador, para informar que seu tempo já esgotou. Sim, senhor presidente, Conclua, eu já vou encerrar. Obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Edinor de Albuquerque, pelo tempo de 6 minutos. Na verdade, hoje é um dia, na verdade, que eu vou sair dessa casa triste, porque eu acho que o Poder Legislativo, na tarde de hoje, não contribuiu, na verdade, para resolver os problemas de Guamaré, que não são poucos. Por motivo esse ou por motivo aquele, eu não vou entrar no mérito de cada problema. Mas, como eu fui mencionado pela vereadora Eliane, e vereador Eudes, na verdade, respondeu à altura, eu queria apenas fazer uma correção no que a vereadora colocou. Ela colocou, a princípio, como se o prefeito tivesse dado um aumento à mãe dele. Na verdade, isso não é verdade. O que o prefeito deu foi um aumento para o magistério, e ela faz parte do magistério. E aí ele não podia excluir a senhora Maria das Neves, porque era mãe dele. E aí essa referência, essa ressalva tem que ser feita. A outra coisa é quanto à questão do cenário que o vereador Gustavo, com tanta propriedade, sempre tem colocado. Parece até que em Guamaré existe um patamar de 2 níveis, um lá em cima e o outro lá embaixo, como se a gente não trabalhasse para as pessoas mais humildes e mais carentes. Quando o prefeito reinaugurou os 2 restaurantes populares do município, um em Salina da Cruz e outro em Baixada do Meio, não foi pensando nos funcionários da prefeitura, mas foi pensando nas pessoas mais carentes. Quando o prefeito está resolvendo de uma vez por todas a questão da extração de tratamento e esgoto, está pensando nas pessoas que moram lá no Vila Maria. E lá não existe pessoas tão ricas como ele imagina que lá. Eu sei que tem algumas coisas, vereadora Lisete, que incomoda. Imagine esses vereadores pregando em todo canto que Guamaré não funciona nada. Aí eu abro a Tribuna do Norte e vejo que Guamaré foi a 26ª cidade do Brasil com reconhecimento da assistência social. Pelo trabalho feito aqui no município de Guamaré, em trabalho apresentado em Brasília. É reconhecimento a nível nacional. Se isso fosse pouco, o ano passado nós fomos reconhecidos pelo Unicef, também por destaque na assistência social, que envolvia saúde, educação, esporte e todas as unidades. Logicamente que isso. Uma coisa vocês podem dizer, quem for do bloco, do quanto pior, melhor, não vai conseguir falar mal da cidade de Guamaré quando a referência for saúde. Se você for em qualquer outra cidade do Rio Grande do Norte, vocês vão saber que, na verdade, eles querem se espelhar na cidade de Guamaré para ter o diferencial que Guamaré tem. Eu sei que isso não cabe, na verdade, a quem é da oposição mostrar o lado positivo. Tem que, na verdade, dizer assim, fez as cirurgias, mas as cirurgias não são do povo de Guamaré.
Eu quero ver os nomes, quero ver o CPF, quero ver o tipo de sangue, como se, na verdade, esse trabalho não tivesse sendo realizado. Imagine as pessoas que iam para Natal de madrugada fazer uma cirurgia e agora estão fazendo aqui no Hospital Manuel Lucas de Miranda, tendo assistência, inclusive da sua família, no local onde a pessoa é submetida à cirurgia. Então não adianta tentar apagar o que o governo tem de bom. O governo não é um governo perfeito, como sempre disse aqui, mas o governo está no rumo de acertar, e está acertando. Queira reconhecer ou não, que seja com CPI, que seja com CPI, nós não vamos fugir do foco de fazer o melhor para o povo de Guamaré. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra a vereadora Lisete Miranda. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o vereador Edinor pela excelente desenvoltura dos pronunciamentos dele. Eu também saio nesta casa com muita tristeza, porque esta casa não é para se lavar roupa suja. Esta casa, ela é para buscar melhorias. Por favor. Ela é para buscar melhorias para os nossos munícipes. Então, se existe muita coisa para ser feita, eu convido aqui, nobres vereadores, vamos nos dar as mãos e vamos sentar e ver de que forma esta Câmara pode resolver os problemas do município. Venho aqui também em defesa da professora Maria Neves. A professora Maria Neves, eu acho que entrou no concurso junto comigo, na época do saudoso João Pedro Filho. Ainda bem que foi na época de seu João Pedro, porque senão estariam dizendo aqui que o nosso concurso também tinha sido fraudado, né? Então, eu quero aqui colocar para vocês, meus colegas vereadores, que o prefeito ele não colocou aumento no salário da mãe dele. Simplesmente, a senhora Dona Maria, professora, vice-diretora do Centro Darcy Ribeiro. Então, como havia uma lei, como o próprio vereador Eudes colocou aqui, aprovada por esta casa, aonde, se eu não me engano, dá direito a diretora e vice-diretora, acho que vice-diretora 40%, se eu não me engano, do seu salário. A professora Maria Neves, já acredito que já esteja na letra G ou H, então, ela tem todos, recebe em cima disso, nós temos triênio. Então, a cada 3 anos, nós subimos de letra. Nós temos ainda mais 2 letras que são concedidas com títulos de 180 horas. Então, acredito que Dona Maria Neves tenha tudo isso. E aí, nada mais justo de que ela, estando na posição de vice-diretora do Centro Darcy Ribeiro, ela ser contemplada com o que rege a lei. Porque ela é mãe do prefeito, e isso a descaracterizava de se enquadrar na lei? Não, minha gente, nós temos que ser justos aqui. Agora, torno a dizer, saio desta casa muito triste, porque o povo não nos elegeu para lavar roupa suja aqui nesta casa. Então, nós estamos aqui para defender os munícipes. Vamos dar as mãos e vamos ver o que é que nós podemos fazer para que a vida dos nossos munícipes melhore cada dia mais. Então, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. A palavra, vereadora Francisca Galdino. Boa tarde, nossos colegas vereadores. Boa tarde, nosso povo mais humilde de Guamaré. Boa tarde à imprensa.
Eu estou aqui, assim, muito impressionada com o que o vereador Carlos falou. Ele disse que a distribuição de renda está muito boa aqui dentro de Guamaré. Mas não é isso que eu vejo, não. Eu, como empresária, porque eu sou empresária, eu tenho 18 anos aqui dentro de Guamaré e eu vejo a necessidade do nosso povo, mesmo aquele que não votou comigo. O povo anda pedindo esmola. Me desculpe, tem alguns aí que vai lá para Macau pedir esmola, que eu já vi. Então, está dizendo que a distribuição ainda não está muito certa. Agora, eu votei em Hélio, eu votei nele. E eu estou esperando ele me chamar para me perguntar como é que a gente vai resolver o problema do nosso povo. Porque eu tenho como formar trabalho para o nosso povo. Eu tenho muita pena de vocês. Eu não posso fazer nada, porque uma vereadora só, ela não faz nada, principalmente se o prefeito não vier se unir com ela, porque se for a bem de vocês, está aqui Francisca, para a gente trabalhar o caminho do nosso trabalho, do nosso povo. Porque todo dia Francisca tem o que comer, porque ela tem um marido aposentado e ela é vereadora. Mas vocês não têm, não. É muito fácil estar falando que a distribuição está muito boa, porque não está passando fome. Agora eu estou pedindo aqui a vocês, não é com raiva de vocês. Por sinal, eu estou pronta para ajudar vocês. Agora só que a gente tem que ir atrás do nosso prefeito. Porque eu não vejo ele. Ele é o prefeito de todos. Que você querendo ou não, ele é o prefeito. Porque ele foi votado e ele tem todo o direito de chamar. Se os vereadores não são empresários, eu sou. Eu estou pronta para conversar com ele. Agora, se ele não me chama, como é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer por vocês. Entendeu? Agora, para o vereador aqui, ele é fácil, por certo, não tem ninguém na porta dele cobrando. Porque na minha tem. Foi 580, o povo vão me cobrar. Aí eu fico doida, mas eu não posso fazer nada por vocês. Se o prefeito me chamar, eu sinto muito, porque a minha função de eu querer ser vereadora foi para mim formar, ou criar, ou fazer acontecer para vocês mais trabalho, porque eu sei da miséria de vocês, da pobreza. Sou muito pobre. Guamaré é muita gente pobre. Vocês me desculpem, eu tenho muita pena, mas infelizmente eu não tenho um sonho nem de ser presidente e nem de ser prefeito. Aí está complicado para resolver o problema. Mas quando o prefeito me chamar, Francisca do Camarão, eu vou lá, onde ele estiver. Porque eu votei nele, acreditando nele. E já está com 6 meses e eu estou aguardando que ele chame Francisca para conversar o problema de nossa cidade e a fome de vocês. Viu? E eu quero dizer para vocês que muito obrigado. E até outra oportunidade. Com a palavra, vereadora Diva Araújo. Boa tarde a todos e a todas aqui, né? Aqui a polêmica hoje está grande. Eu vejo que todo mundo bate muito em termos da saúde. Só que a prefeitura não só tem a Secretaria de Saúde, não. Se eu não me engano, são 19 secretarias. A gente tem que cobrar muito também, da ação social, da de obras. Cadê as casas que até hoje não foi resolvido, né, o problema das casas?
Cadê as obras inacabáveis que está aí? Então a gente tem que cobrar, não é só a saúde não, a saúde está ótima. Isso aí eu não posso dizer que a saúde de Guamaré é coisa de primeiro mundo. Isso aí eu não vou negar a ninguém, porque a gente está vendo. E eu sei que está. Agora não é só de saúde que o município se vive, não. Tem ação social, tem várias secretarias aí. Né? Tem a de obras, principalmente, para a gente ver o que é que está acontecendo. A educação também. Eu queria falar, Carlos falou em Edson do Carmo, que defender não sei o quê, mas também, Carlos, eu lembro que na época que Hélio lhe traiu o Dedé, junto com vocês, Edinô aqui também, Silvio estava na bancada de vocês. E sempre falaram. Então, você não tem nenhum direito de falar de Edson do Carmo porque saiu. Porque você também era um que era contra, na época ficou contra ele e agora está no grupo de Hélio. Então, eu acho que aqui não tem, a gente tem que acabar com esse negócio mesmo de estar falando um do outro, porque cada cá que tem. Hoje eu estou na oposição, amanhã eu posso estar no outro, qualquer um da gente pode estar fazendo isso. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar em prol da comunidade, do município, cobrar sim, a gente tem que cobrar dos secretários. Por sinal, eu também estou para ter uma conversa com o secretário de obras a respeito daquela energia que está passando para Galinhos, que está ali quando for fazer a estrada de Lagoa Seca, não vai ter condições, porque estão botando postes de um lado e de outro. Então, está faltando uma fiscalização do município a respeito disso. Então, eu vou marcar, porque, com certeza, aquela estrada vai ser feita um dia. Então, se a gente não tomar as providências agora, quando for chegar, não vai ter condições de fazer uma estrada, não vai passar nem um carro, porque tem trecho lá que a gente tem que parar para poder um carro passar. Imagine do jeito que está fazendo aquela postoação. Então, eu estou procurando saber, eu já descobri quem é a empresa, que é lá para o Correio de Camarão, lá em Galinhos. Quer dizer, por que não puxam de Galinhos, vem puxar de Guamaré para lá? Então, a gente tem que ver isso. Outra coisa, eu queria falar, hoje eu ia falar sobre Josivan, mas como Josivan não está aqui, mas eu vou mandar um recado com o Alexandre, que eu sei que vai passar para ele, tá certo, Alexandre? Ele postou Ricardo Mota com Mozaniel. Por que ele não posta? Pior é Henrique, Garibaldi e Temer. Por que ele não posta o prefeito junto com eles? Era isso que eu tinha que dizer. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, convocando uma próxima ordinária para o próximo dia 6 de junho, no horário regimental. Está encerrado os trabalhos.